Boa noite, galerinha do bem, doutores e doutoras. Como eu tinha prometido, a gente tinha conversado na aula, eu ia gravar um vídeo para falar a respeito dos remédios constitucionais. Eu acho que o professor foi precoce em citar esses remédios constitucionais, posto que a gente não teve contato nenhum com os remédios constitucionais. Não se sabe nem o que é remédio constitucional. Mas calma lá, não é difícil. Estava conversando com o colega na sala e dei a dica do seguinte: no direito, sempre tenta se ater ao que está escrito, a palavra. Geralmente dá certo. Não é sempre. Depende. Mas geralmente dá certo. Então vamos lá. O que é um remédio constitucional? Um remédio é para quando a gente está doente, certo? Então vamos lá. O remédio constitucional é quando está acontecendo uma ilegalidade. A lei está doente, a aplicação da lei está doente. Tá? Então, quando houver uma ilegalidade, um abuso do poder, ou um desvio na finalidade da lei, um descuido do aplicador da lei, e ele aplica, a gente, por se tratar de um direito do que está posto, nós aplicamos o remédio constitucionais. Tá? Remédio constitucional, o mais importante, tá? Que quase todos já conhecem, já ouviu falar, o habeas corpus. Tá? Mas fora o habeas corpus tem o habeas data, mandado de segurança, mandado de junção e ação popular. Cada um com uma finalidade. É igual remédio mesmo. Tá? Você não pode tomar dipirona como anticoncepcional. Você vai engravidar. Tá bom? Então, dipirona é para dor de cabeça e anticoncepcional é para não engravidar. Não dá para misturar os remédios. Não dá para inverter um remédio pelo outro. Beleza? Então vamos lá. No caso concreto do professor lá, do professor de Direitos Humanos, ele falou do caso de duas moças que estavam lá em atividades noturnas e que a polícia lá recolhia elas e colocava na delegacia para dormir e tal. Não era crime, tá? Elas não estavam cometendo crime, não estavam em flagrante delito, nem tampouco estavam numa ilegalidade, beleza? Então, mas mesmo assim, incomodado ali pela sociedade, os policiais iam lá e recolhiam as moças. Qual é o remédio? A pergunta do professor foi: qual é o remédio constitucional que elas devem entrar para garantir o seu direito de ir e vir? Posto que, uma vez que elas estão sendo tiradas do ambiente que elas está cerceando o seu direito de ir e vir. Então ela passa a deixar de ter o direito de ir e vir e são conduzidas para a delegacia. Tá? Então, assim, elas estavam cometendo crime? Não. É um abuso de poder. Quando que nós ocupamos, quando que nós chamamos, quando que nós impetramos um habeas corpus? Então vamos lá. Remédios constitucionais. O que é? Eu já falei, é para garantir o que está na lei, é para a lei não ter vício, é para a lei ser sã e saudável, tá, na sua aplicabilidade. E aí nós temos a figura do habeas corpus. O que é habeas corpus? Em latim, habeas corpus é dai-me o corpo. Ou seja, as meninas estavam lá e elas tinham uma coação física de ser retiradas daquele local, certo? O habeas corpus é para você garantir o seu direito de ir e vir. O nome é feio, dar-me o corpo é feio, mas é a tradução. Vamos lá. O que o habeas corpus protege? Protege a liberdade de ir e vir. Então, toda vez que você tiver diante de uma ilegalidade ou um abuso de poder que estiver cerceando, no caso do habeas corpus, tá? Lembrando que você não pode entrar um pelo outro, não pode trocar os remédios. Se você estiver sendo cerceado o seu direito de ir e vir, você impetra habeas corpus. Ele tem um monte de detalhezinhos, tá?
Não vou aprofundar muito, mas em geral, vamos lá. Quem pode impetrar habeas corpus? Lembrando que impetrado é a pessoa que recebe o habeas corpus. Impetrante é a pessoa que faz o habeas corpus, tá? Que escreve o habeas corpus, que pede o habeas corpus, tá? Quem que pode ser impetrado de habeas corpus? Autoridade ou particular. Quando que a autoridade é impetrada de um habeas corpus? Ela é impetrada quando, por um ato da administração pública, ela cerceia, num ato de ilegalidade ou abuso de poder, o direito de ir e vir de alguém. E quando um particular, ele pode ser, é raríssimo, quase não existe, mas é previsto, tá? Quando que um particular, ele pode ser o impetrado de um habeas corpus. Ele pode ser o impetrado de um habeas corpus, por exemplo, nos casos de uma clínica de recuperação, por exemplo, ter um paciente compulsório. Esse paciente compulsório, ele pode impetrar um habeas corpus pedindo que o particular, que é a clínica, o libere do seu direito, né? Garanta o direito de ir e vir. Tá, o habeas corpus ele pode ser preventivo e repressivo. Quando que ele vai ser preventivo? Quando que ele vai ser repressivo? O habeas corpus repressivo, ele vai ser repressivo quando a pessoa já estiver presa. A pessoa já está presa, já está lá no seu cárcere, e aí ela pede um habeas corpus repressivo para reprimir e ela ter de novo o direito de ir e vir. E o habeas corpus preventivo? Isso aqui é importante a gente saber, tá? Para esse caso. No caso das meninas lá, elas não estavam presas. Então elas estavam ali andando para lá e para cá e toda hora tomavam uma abordagem policial, toda noite elas acabavam sendo abordadas, acabavam sendo recolhidas para a delegacia. Nesse caso, elas vão impetrar contra o Estado um habeas corpus preventivo. Por quê? Quando os policiais abordarem ela para recolher novamente para o distrito policial, elas têm um habeas corpus preventivo. Ela fala, não vou. Está aqui um habeas corpus, uma decisão judicial em que você não pode me levar mais para a delegacia sem que eu esteja cometendo um flagrante delito. Tá? O habeas corpus ele não carece, tá? De forma jurídica, ele não precisa ser formal. Há quem diga, eu não acho que seja verdade, mas há quem diga que em algum lugar aqui no Brasil, um preso escreveu um habeas corpus para um juiz num rolo de papel higiênico. Há quem diga que isso é verdade. Eu acredito que não seja. Até porque o preso ele tem lá o seu direito a escrever carta, ele tem atividades formais lá, né? Ele tem direito a ir para a escola, dentro da unidade prisional, ele tem direito à escola. Então ele tem acesso a papel e caneta, a papel de carta, ele poderia ter feito isso de outras formas. Mas eu acho que é uma forma lúdica das pessoas dizerem que ele não carece de forma jurídica, ele não é formal. Então basta escrever lá habeas corpus e fazer o seu pedido, tá bom? Ele é isento de custas, para quem está preso não vai ter condições de custo, então ele é isento de custo, é isento de advogado, não precisa de advogado, a própria pessoa mesmo pode fazer. E a sua previsão legal na Constituição está no artigo 5º, no inciso 68, tá? Também é previsto no artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal. Galerinha, espero ter ajudado. Vão mandando as dúvidas para mim, vou fazer vídeos assim bem rapidinho, bem curtinho, para não ficar maçante, para não ficar cansativo, tá? Mas vão me mandando as dúvidas e eu vou respondendo de acordo com o que for surgindo nos debates aí. Beleza? Por amor ao debate, um forte abraço a todos os doutores e até a próxima.